Ainda no dia da posse, a Casa Branca publicou um documento revelando as bases da nova política comercial dos Estados Unidos. A medida prevê, por exemplo, um levantamento sobre países que possuem um comércio desequilibrado com os Estados Unidos ou que realizem práticas comerciais consideradas desleais. Para quem nos assiste pela TV, está prevista a revisão do Acordo Estados Unidos, México e Canadá, a análise de práticas de parcerias comerciais sobre taxas de câmbio, a revisão de acordos comerciais e setoriais bilaterais, a criação de acordos bilaterais para acesso ao mercado agro-americano, a revisão de políticas antidumping e a revisão de acordos comerciais com a China, com possível aplicação de tarifas. Já para outra tela, a gente fez um levantamento sobre os países que o Trump disse que vai taxar. Veja aqui, para a China, ele citou tarifas de 10% para 1º de fevereiro. Para México e Canadá, as taxas poderiam começar a partir de 25% também em 1º de fevereiro. O Trump citou tarifas sobre a União Europeia, mas não disse qual seria o percentual e a data de início desta medida. E vamos ouvir agora Marcos Yankee, coordenador do INSPER Agro Global. Yankee, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. É um prazer estar com vocês, Kellen, e eu acho que principalmente nesse momento que não é só uma mudança de governo, mas uma mudança de regime internacional, né? O que está acontecendo aí é algo completamente inédito, onde os Estados Unidos mexem com tarifas, a revelia das regras internacionais e tudo mais. E eu acho que é realmente algo muito importante que está acontecendo para a gente analisar aqui. Interessante. Vamos começar já com as análises que competem diretamente ao agro, ou seja, impactos mais diretamente relacionados na parte de tarifas, a chamada guerra comercial. A nova era de tarifas de Trump vai começar, minha pergunta é essa para você, vai ter mais tarifa contra a China mesmo? Ele falou em 10% a partir de 1º de fevereiro, foi uma fala, não é um anúncio oficial ainda. Qual vai ser a marca dessa nova guerra comercial na sua avaliação? Eu acho que a tendência é que ele faça um aumento tarifário que talvez seja o maior desde 1930, né? Naquela época, no período entre guerras, teve o Smoot-Hawley Act, quando os americanos levaram as suas tarifas, na ocasião, de 25% para 50%. E agora nós estamos vendo ele falar de valores dessa mesma ordem. Isso não tinha acontecido nos últimos anos. E, obviamente, pelo que se sabe até aqui, seriam tarifas dirigidas a países, né? E seriam across the board, para todos os produtos, né? E ele escolheu o Canadá, o México e a China para começar, né? Obviamente que Canadá e México, né, tem muito a ver com uma negociação que ele quer fazer ali em relação a migrantes, em relação a empresas, etc. Afeta menos o Brasil, porque é uma relação que já existe muito forte de comércio entre esses três países, mas realmente vai ser bem complicado o que pode acontecer com a América do Norte e com os tratados que foram feitos historicamente entre esses países. A China é que nos interessa mais, né? E no caso da China, da outra vez, entre 2017 e 2021, o Brasil saiu ganhando, porque os americanos aumentaram as suas tarifas, a China retaliou, inclusive sobre produtos agrícolas, e aí o Brasil se tornou o maior exportador para a China, né? E somos assim desde aquela época. Hoje a gente exporta quase o dobro do que os Estados Unidos exportam para a China. Então, se tiver um aumento bilateral dessas tarifas atingindo o agro, isso pode ser um novo ciclo de expansão. Eu não vejo tanto na soja, né, porque eu acho que a soja hoje já tem um equilíbrio muito favorável ao Brasil, mas pode beneficiar o milho, pode beneficiar carnes, pode beneficiar algodão e outros produtos, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu fico muito assustado é que é um processo agora que atinge muitos outros países e pode virar uma nova espiral de protecionismo pelo mundo afora, e isso não é desejável. Muito bem. Se a gente tiver aumentos das tarifas em todas as áreas, isso é muito ruim para o mundo. Perfeito. Aqui, voltando a alguns pontos, Ian, a gente está fazendo uma edição especial, ouvindo diferentes ideias, vozes, e cabe aqui um questionamento a você. Você disse que a sua expectativa é que essa guerra comercial possa atingir patamares de tarifas, pelo menos semelhantes à década de 30, seriam os maiores, entre os maiores da história dos Estados Unidos. Sob efeito colateral, a gente teria
uma expansão potencial de exportações do agro do Brasil para a China, para milho, para carnes, para algodão. Vou colocar uma reflexão para a gente na mesa. O profissional que nos antecedeu, Ruschel, que fica nos Estados Unidos, disse que ouviu de 2 fontes em Washington que há um caminho para a tentativa de um acordo entre China e Estados Unidos, o que seria completamente contrário daquilo que a maioria está esperando, que seria uma guerra comercial mais intensa. Isso faz sentido na sua avaliação? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, realmente é uma mudança muito grande dos Estados Unidos, como você disse. Nos anos 30 teve essa espiral protecionista, depois os americanos ficaram extremamente liberais, reduziram muito as suas tarifas e agora voltam a patamares históricos. Esse é um risco global. O que pode acontecer aí realmente é uma negociação com a China mais específica, mas eu não acho que ela vai ser rápida, não. Ela vai ser extremamente complicada. E ela pode resultar numa configuração contra o Brasil no agronegócio, né? Porque, obviamente, que se essa guerra comercial se recrudesce, afeta o comércio lá dos 2 países, e os 2 países caminham para um acordo comercial, um grande acordão, esse acordão pode levar à abertura de produtos americanos para a China, né? Então, eu fico bastante preocupado, porque eu acho que acordos comerciais discricionários contra outros países é algo que a legislação atual lá da OMC não permite, né, que sejam feitos. Mas o Trump está inaugurando um monte de coisa que ninguém nunca tinha falado antes, né? Ele tem falado de cotas, ele tem falado de um acordo específico com a Argentina, né? Então tem um monte de coisa aí que está acontecendo nesse momento que são novidades, né? Controle de volume, setores estratégicos que seriam mais protegidos, barganhas, reciprocidade, são coisas que ferem as regras internacionais que foram criadas desde 1947, com o antigo acordo do GATT, depois virou a OMC e agora é uma espécie de lei da selva, é uma espécie de vale tudo, é uma espécie de lei lá do mais forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acordo, mas eu não acho que isso vai sair tão rápido. Eu acho que vão sair tarifas também pelo lado chinês. E aí vai ter uma conversa que também deve envolver outras áreas, inclusive investimentos, tecnologia e outras coisas mais. Não é um negócio simples, é um mundo completamente diferente do que a gente tinha até agora, Kelly. Interessante. Vou resgatar algo que você disse sobre um eventual acordo, uma aproximação entre Estados Unidos e China, depois de algumas etapas de guerra comercial, que poderiam prejudicar o agro se esse estreitamento de relação acontecer. E aí você foi adiante e disse, também ouviu Trump falando sobre uma aproximação com a Argentina. E, de fato, o presidente da Argentina, o Javier Milei, disse que ele poderia tirar a Argentina do Mercosul se fosse necessário para fechar um acordo bilateral com os Estados Unidos. Nesta nova era que estamos iniciando, a ideologia vai ser um fator para aproximar países comercialmente? O que quer dizer? Estados Unidos mais próximo da Argentina, que é um competidor do agro brasileiro, e Estados Unidos mais distante do Brasil em função da ideologia do Trump ser muito diferente da ideologia do presidente Lula? Eu acho que é o que está se desenhando, né? A gente já vinha falando do chamado nearshoring e do friendshoring, né? Que é você fazer negócio com aqueles que estão perto e fazer negócio com aqueles que são amigos ideológicos, né? É o que a gente está vendo, certo? A gente está vendo aí toda uma pressão na América do Norte que ninguém esperava, envolvendo também a Groenlândia e a questão lá do Panamá, mais a questão de México e de Canadá, né? E estamos vendo alguns insights sobre essa história lá do friendshoring, quer dizer, uma aproximação lá com o Milei, que levaria até a Argentina a pensar em sair lá do Mercosul e fazer um acordo direto com os Estados Unidos. É claro, vários países já fizeram acordos, o Chile tem acordos, o México e todos esses, né? Mas na hora que isso cria tarifas discriminatórias que ferem as regras internacionais até aqui, isso é muito preocupante, né? A Argentina é um concorrente do Brasil em quase tudo, né? Então, de repente, ela vai ter acessos aí privilegiados. A China talvez nos dê uma condição especial numa guerra comercial, mas é um mundo realmente que a gente não esperava, de bilateralidade, de reciprocidade, de realmente negociações caso a caso e produto a produto, né? Até eventualmente. Então, acho que é um mundo novo. É um mundo novo e não dá para dizer
se isso vai ser bom ou ruim para a gente. Muito bem. Tem uma vantagem da América do Sul, é que a gente está longe das principais regiões de conflito do mundo, que agora são América do Norte, Europa e Rússia, né, China e o seu entorno, né? Então a gente realmente não é foco, não é alvo nesse momento das principais preocupações dos Estados Unidos. Mas a guerra comercial pode nos beneficiar ou nos prejudicar, dependendo de como ela for conduzida. Muito bem. Agora, olhando para anúncios ou falas do Trump desta semana, por exemplo, no que se refere a tarifas. A gente aqui já explorou a questão de Estados Unidos e China, benefícios e desafios para o agro nos diferentes cenários colocados. Vamos à frente olhar para México e Canadá. As tarifas que foram relatadas, anunciadas pelo Trump, ainda não oficialmente, mas ocorreram numa fala dele, é que pode chegar a 25% para esses dois países. E aí, a minha pergunta é, tem consequência para o agro? O agro pode aproveitar para se aproximar do México, para ter alguma relação com o Canadá? O que você está enxergando de efeito colateral se houver, de fato, essas taxas a partir de 1º de fevereiro? Olha, o que eu acho que existe em termos de agro é que Canadá e México são fornecedores dos Estados Unidos. A relação comercial entre esses três países é enorme. Os maiores clientes dos Estados Unidos hoje não é a China, é Canadá e México, né? É ali que corre realmente 30% do comércio dos Estados Unidos e eu acho que bem mais do que isso no caso de cada um desses dois países. Então, isso vai afetar as relações, porque até aqui eles tinham livre comércio, inclusive com muitos investimentos feitos nesses dois países por empresas americanas, né? Então, eu acho que isso é algo que vai ter uma consequência dentro dos Estados Unidos, inclusive em termos de inflação, né? Em termos de falta de produtos, eventualmente, né? Agora, o que esses dois países vendem para os Estados Unidos em agro não é o que nós exportamos, né? Eles estão muito mais em segmentos ligados a frutas, legumes, enfim, produtos já processados, uma série de coisas, porque eles são como se fossem países já integrados comercialmente, porque já são fronteiras muito mais abertas. No momento que se fecha isso, vai dar um impacto dentro dos Estados Unidos e também nesses dois países, né? Resta saber se isso é relacionado a comércio ou se o Trump está fazendo isso porque ele quer outras coisas, como o controle da migração, por exemplo, né? Que ele colocou lá para o México muito claramente. Então, existem também outras agendas, isso que é curioso. A gente está falando sobre tarifa aqui, mas a tarifa é para pressionar ações em outras áreas, uma coisa inédita que não se fazia até aqui, né? E que a gente não sabe até quais são as suas consequências dentro dos Estados Unidos em termos de movimentação de pessoas e em termos de movimentação de produtos. Muito bem. Marcos Ianchi, quero agradecer a sua presença nessa edição especial do Hora H do Agro, uma análise sobre a nova era Trump com impactos no Brasil, no agronegócio nacional. O Marcos Ianchi, que é coordenador do Insperagro Global e nosso convidado para voltar mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Sempre à disposição. Obrigada a você.